Você provavelmente já ouviu por aí a seguinte frase ou a seguinte afirmação: a censura não tem ombros. Pois é, você também já viu por aí em diversas vezes o pessoal da Globo, os militantes jornalistas da Globo, aplaudindo cada ato autoritário do nosso Supremo Tribunal Federal. Agora, os mesmos militares que criaram o monstro estão tentando de qualquer jeito amansar esse monstro. Eu me chamo William Mendes, sejam bem-vindos aqui ao canal Charles, o mundo não é mais o mesmo. E nesse vídeo vamos falar de Gilmar Mendes, vamos falar da decisão que ele teve aí de vetar o Senado para pedir impeachment de ministros. Vamos, claro, mostrar a justificativa dele e mostrar aí uma jornalista da Globo simplesmente revoltada com essa situação. E aí eu pergunto para vocês, agora, depois de ter criado esse monstro, pois bem, vamos pro vídeo aqui. O que eu peço para você se inscreve no canal, deixa seu like. Bora para mais uma notícia aqui do nosso Bostil. Então tá aqui para vocês aí na tela o seguinte: Gilmar Mendes altera a lei e veta Senado de pedir impeachment de ministros do Supremo. Enfim, você vai entender isso aqui. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, suspendeu nessa quarta-feira, dia 3, no dia de ontem, 3/12, diversos trechos da lei do impeachment relativos ao afastamento de ministros da Corte, restringindo a Procuradoria-Geral da República, ou seja, o PGR quem vai decidir se pode ou não essa questão aí de pedir impeachment de ministro. A prerrogativa de entrar com um pedido de impeachment contra os magistrados, ou seja, é o PGR que decide. Em entrevista à BBC News Brasil no mês passado, o ministro já havia dito que pretendia julgar ainda neste ano uma ação protocolada na corte que questiona a norma. Para Mendes, a legislação de 1950 já tinha muitos pontos revogados. Então ele disse o seguinte: é um contraste da lei dos anos 50 com vários textos constitucionais, inclusive a Constituição de 88. Disse ele aí, a decisão é em caráter liminar, mas será levada ao plenário, do STF para ser referendada em sessão virtual, agendada para começar no próximo dia 12 e se encerrar no dia 19, tá? As mudanças na lei do impeachment ocorrem em resposta a dois processos movidos pelo Partido Solidariedade e pela Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB. Na decisão, Mendes, que é o decano da corte, atribuiu à PGR e somente a ela a prerrogativa de pedir o impeachment de algum ministro do STF. Hoje, a lei estabelece que qualquer cidadão pode fazê-lo, né? Agora não vai poder manifestar mais para pedir impeachment de ministro nenhum. E aí aqui ele disse o seguinte, né? Então tá aqui, ó, decisão sobre impeachment, né? Aqui já do Portal R7, a primeira que eu li aqui foi da BBC News, deixando os créditos. É o seguinte: decisão sobre impeachment não é para blindar o STF, não é para blindar o STF, tá? Mas aplicar a Constituição, sim, aplicar a Constituição, diz aí o Gilmar Mendes. A lei do impeachment, que é de 1950, necessita de atualização, né? Então, foquem bem nessas palavras aqui, né? Tá? Atualização, né? E Constituição e blindar. Foque nessas palavras aqui, tá? Então, segundo ele, a lei necessita de uma atualização no entendimento dele. Pois bem, então tá aqui, ele explica e tudo mais. E aí, minha rapaziada, né? A gente vai para quem criou o monstro, né? Porque você viu nos últimos tempos aí a ânsia do jornalismo militante em derrubar o Bolsonaro, em derrubar, em negar a Constituição para poder mover processos. Enfim, tudo para perseguir um opositor político. E você viu muitos jornalistas aplaudindo isso. Como se um dia a censura, por exemplo, não fosse refletir neles. E ainda vai refletir muito. Isso é só o começo. A censura, o autoritarismo vai se voltar contra aqueles que simplesmente apoiaram e aplaudiram esses caras. E eu nem digo pelo caso do Bolsonaro. Eu digo por conta de todas essas, por exemplo,
todas essas medidas, todo esse autoritarismo implementado aí pelo sistema do STF, a gente tem visto aí os jornalistas aplaudirem como se fosse normal isso acontecer. E amanhã ou depois a gente vai ver isso se voltando contra eles e parece que já estão com medo, tá? Parece que já estão com medo, parece que já começaram a pensar aí um pouco diferente e refletir sobre a besteira que fizeram com medo de entrar, né, no alvo, com medo aí de entrar na mira do STF. Então a Malu Gaspar, aqui do O Globo, disse o seguinte, vou colocar na tela para vocês aí para vocês entenderem, tá? A gente vai ver o vídeo dela aqui. Ela disse isso daqui, ó. Acho muito interessante ver ela falar, então vou colocar para vocês aí. Presta atenção. Você lembra da PEC da blindagem? Aquela que fez muita gente ir pra rua protestar contra a tentativa dos deputados de impedir investigações contra eles mesmos? Pois é, aquela não emplacou, mas tem outras duas saindo do forno pelas mãos de 2 ministros do Supremo Tribunal Federal. A primeira blindagem é dos próprios ministros do STF e veio com uma canetada do Gilmar Mendes. Com uma liminar, ele suspendeu a possibilidade de qualquer cidadão fazer uma denúncia contra os ministros por crime de responsabilidade. É uma coisa que hoje qualquer cidadão pode fazer até contra o presidente da República. Mas para o Gilmar, ministro do Supremo, é diferente. Para ele, só o Procurador-Geral da República pode denunciar e o quórum mínimo no Senado para aceitar abrir investigação não deve mais ser de maioria simples, e sim de 2/3. A outra... Só para você entender isso que ela acabou de falar aqui, é o seguinte: não vai adiantar nada você ir para a rua, parar caminhão, parar o país, parar o Brasil, liberta o Bolsonaro e blá blá blá, impeachment de Moraes, impeachment não sei de quem. Não vai adiantar nada você fazer isso, você não terá mais esse direito, tá? É só para você entender para qual rumo a gente está indo, tá? Só para você entender. A blindagem foi o Dias Toffoli que deu de presente para o dono do Banco Master, o Daniel Vorcaro, preso pela PF por fraudes bilionárias contra o sistema financeiro nacional. O Toffoli decidiu que a partir de agora, nenhuma diligência do caso Master pode ser feita sem autorização dele. Isso porque a PF encontrou nas coisas do Vorcaro uma minuta de um contrato imobiliário com um deputado do PL da Bahia, o João Carlos Bacelar. O negócio não foi feito e não tem nada a ver com a falsificação daqueles créditos que o BRB usou para pagar 12 bilhões de reais para o Master. Mesmo assim, já foi suficiente para o Toffoli tirar o processo da primeira instância e colocar tudo num sigilo Master. Parece só que os dois assuntos não têm nada a ver um com o outro, mas tem sim. No fundo, as duas blindagens têm a ver com o medo dos ministros e de boa parte de Brasília de se ver em apuros. No caso do Gilmar, é uma reação ao esforço da direita para eleger em 2026 a maior bancada possível de senadores e conseguir voto para justamente aprovar o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Pois é, né? De qual ministro estamos falando aí que os bolsonaristas querem, né? A parte da direita quer eleger senador para poder ir atrás de qual ministro será, né? Não vamos nem falar aqui. Mas enfim, já reagiram, né? Já reagiram. Então não vai adiantar de nada, né? E sobre essa parada de Banco Master aí, eu não tô nem aí. É outra parada também que nunca dá em nada e eu não quero me meter com isso não, tá? Isso aqui é só uma análise política. Essa parada de Banco Master aí eu vou deixar para quem tem dinheiro falar disso. Já no caso do Toffoli, o medo é dele mesmo e também de boa parte de Brasília, com quem o dono do Master sempre fez questão de dizer que tinha muita intimidade e bastante influência. O próprio Toffoli foi com o Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes convidado VIP de um evento do Master em Londres no ano passado, para o qual até hoje ninguém sabe quem pagou as passagens e nem as hospedagens. E a mulher do Xandão, que é advogada, tinha um contrato com o Master, sobre o qual pouco se sabe. Bom, as apreensões do Master não pegaram só a minuta do deputado. Tem também celular, computadores e muito manancial para escândalos. Então, blindar todo mundo pode até fazer sentido para eles. Mas vamos combinar, o que o Gilmar e o Toffoli estão fazendo não tem nada a ver com o interesse público e é muito ruim para a nossa democracia. Nossa, olha, isso é muito ruim para nossa democracia, né? Não é, né? Lá atrás, todo mundo avisou que as coisas que estavam tomando, o rumo que estava tomando,
né? Era muito ruim para a democracia. Lá atrás, sobre a CPI da Lava Toga, né, que o seu Flávio Bolsonaro disse o seguinte: a quem interessa, era muito ruim para a democracia. Depois de ver os autoritarismos, vocês apoiando, fingindo que não estava acontecendo nada, agora vocês dizem que é muito ruim para a democracia, né? Muito ruim para a democracia. Só que essa história ainda não acabou. E a gente tá em cima do lance para jogar luz sobre tudo que esse pessoal tá tentando esconder. Então se liga no meu blog, no site do Globo e nos nossos vídeos. E não deixa de curtir, comentar e compartilhar os nossos conteúdos nas suas redes sociais. Pois é, um vídeo, né? Ó, o Globo 100. Um vídeo 100% explicativo e investigativo. Então é a jornalista que tá falando aqui. Não sou eu, tá? Mas posso ser sincero pra vocês, minha rapaziada. Com todo respeito, se você assistiu o vídeo até aqui, eu já peço que você deixe até seu like. Primeiro, isso é o puro suco do Bostil. O puro suco de não estamos nem aí pro povo. Não estamos nem aí pro que você pensa. Só estamos aí para nós. Nos blindar. É isso que esses ministros pensam. Então, quando você fica aí se degladiando e indo na internet encher o saco dos outros para defender MBL, defender bolsonarismo, defender petismo, defender nacionalismo, defender qualquer ismo que vocês veem por aí, saiba, tem gente muito acima de vocês que não estão nem aí. Esse é o primeiro ponto que eu quero discutir com vocês aqui. O segundo ponto que eu quero discutir é o seguinte, mais do mesmo, né? Agora a Globo acordou, agora a Globo parou para pensar que esse autoritarismo não parou somente no Bolsonaro, que vai escalar cada dia mais, agora que a Globo parou para pensar nisso, agora que os jornalistas da Globo estão revoltados com isso, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, que é um dos pontos mais cruciais. Todo mundo que apoiou esse autoritarismo, todo mundo que apoiou essas arbitrariedades do Supremo, todos eles têm dinheiro para simplesmente, se der alguma merda, vazar fora daqui do país. Ir para Itália, ir para França, ir não sei para onde. Todos eles já juntaram capital, inclusive a própria Malu Gaspar tem capital para ir embora desse país aqui se der uma merda total. Todos esses, os artistas que apoiaram esse autoritarismo, né? Sem anistia, né? Sem anistia. Esses daí têm dinheiro para poder ir embora do país se der merda e esse país aqui virar um mar absoluto de autoritarismo. Esses jornalistas também ganham muito dinheiro aí com o trabalho deles, mas também ganham muito dinheiro. Então eles têm condições de meter o pé desse lugar aqui. Não precisa ser para os Estados Unidos não, já que estão revoltados aí com Donald Trump, né? Pode ser para qualquer outro canto do mundo que não seja ficar aqui. Menos ir para qualquer país desse que eles defendem aí como se fosse democracia, né? Cuba, essas coisas, enfim. E eles têm dinheiro para ir embora. E você? E eu? E você aí que fica apoiando o MBL, né? E você aí que acredita que o MBL vai salvar o país? Você realmente tem dinheiro para ir embora disso aqui se explodir uma bomba muito maior aí? É só essa pergunta que eu te faço. Então, todos esses jornalistas hoje que estão falando contra o STF, eles têm um plano B. O plano B normalmente é meter o pé e largar o brasileiro se ferrar. Então, sobre essa decisão aí do Gilmar Mendes, não me espanta, não me surpreende. Todo dia é uma coisa nova que o brasileiro tem que viver. Basta saber na conta de quem que isso vai estourar. Se é na minha ou se é na sua aí, que é simples cidadão. Eu me coloco aqui como um democrata, sempre estou aqui para ouvir todo mundo, sempre estou aqui para tentar dialogar e conversar sobre essas coisas. E acho que é unânime, tanto na direita, que tem gente revoltada com essa situação, quanto na esquerda, quanto no centro, né? Que sim, é uma decisão única e exclusivamente para blindar pessoas, todos sabemos disso, mas quem tem o dever de cobrar isso daí não sou eu não. Até porque amanhã ou depois, nem se eu quiser sair na rua para protestar eu vou poder, porque isso aí vai depender do PGR e não de qualquer um na rua, não do povo. A democracia foi jogada de lado. Então, basta saber aí na conta de quem que vai cair. E como eu disse no início do vídeo, você provavelmente já deve ter escutado a frase
a seguinte frase: a censura, ela não tem ombro, tá, irmão? Eu já vi muita gente dizendo isso, já vi Emílio Surita dizendo isso, já vi um monte de gente dizendo isso, e agora, pessoal da Globo, não sei se é medo ou não sei se é uma tentativa aí de fingir que nada fizeram na época que começaram esses abusos aí do STF aqui no Brasil. Mas é isso, tá? Mais um dia aqui no Brasil, mais um dia de notícias arbitrárias e mais um dia em que você, que é um trabalhador comum, tem que aguentar, né, coisas que a gente não merece como cidadão brasileiro. Por isso que eu digo que eu odeio esse país, tá? Simples assim. Mas é isso. Deixa seu like nesse vídeo, se inscreve no canal para deixar aquela moral aqui para nós, para fazer parte da nossa família. E lembre-se que aqui embaixo é o espaço democrático. Você pode comentar, discordar de mim, concordar comigo, enfim, tudo dentro do respeito, da normalidade. Valeu, fui e até o próximo vídeo.